Bem-vindos ao Legal Growth, seu canal de conteúdo, conhecimentos e estratégias essenciais para impulsionar o crescimento e o sucesso dos escritórios de advocacia. O Legal Growth é o podcast da Preâmbulo Tech, onde cada episódio tem um propósito claro: inspirar inovações e orientar você, profissional da área jurídica, em sua jornada rumo a novos níveis de excelência. Nosso compromisso é transformar desafios em oportunidades. Então, se você busca inovação, eficiência e crescimento sustentável, está no lugar certo. Eu sou Andréia Andreata, administradora pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná, MBA em Marketing e Negócios Digitais pela B-Academy, atuo na Preâmbulo há mais de 10 anos, fui responsável pela estruturação da área comercial, sucesso do cliente e hoje no marketing, que é a minha paixão, sou responsável pelas estratégias de crescimento e marca da Preâmbulo Tech. De forma geral, a presença feminina em cargos de liderança no mercado de trabalho evoluiu nos últimos anos. No entanto, os avanços são tímidos e caminham a passos lentos. Por isso, hoje, trouxemos o tema Mulheres na Tecnologia. Nosso objetivo é trazer história e experiência de mulheres que, inspiradas e incentivadas por outras, criaram projetos que reforçam a independência e liberdade feminina, além de empoderar outras mulheres. E minhas convidadas são Gisele Lacerre, CEO da Tech Girls, é desenvolvedora de software e foi vencedora do Woman in Tech. O prêmio é considerado a mais importante condecoração internacional de reconhecimento às mulheres na tecnologia. Foi também destaque no Globo Repórter pela inédita metodologia afetiva profissionalizante de tecnologia em hardware e software. E Heloísa Carina Costa, sócia e diretora de implementação e educação na Preâmbulo Tech, economista e especialista em desenvolvimento de software, administração de redes, banco de dados e gestão de projetos e equipes. Que projeto incrível, Gisele! Nossa, muito legal mesmo esse teu projeto de vida, né? Eu acho. Eu quero que você comece contando pra gente como a Tech Girl surgiu e como ela ajuda outras mulheres. Perfeito. Primeiro eu queria agradecer essa super oportunidade da Preâmbulo. A Preâmbulo, a gente teve uma proximidade aí recente, né? A empresa fez uma doação de eletrônicos para o nosso projeto e eu vou contar um pouquinho, né, como esses gestos que muitas vezes as empresas, né, possuem equipamentos, estão ali naquele quartinho, encostado, podem beneficiar tantas mulheres na área de tecnologia. Bom, contando um pouco, né, da Tech Girls, que é um projeto de impacto socioambiental que reutiliza lixo eletrônico para capacitar mulheres na área de programação de software. Então, a gente utiliza o lixo eletrônico como insumo para poder, tanto na sala de aula, ensinar a partir de hardware. Então, as mulheres desmontam os computadores, fazem todo o diagnóstico, fazem a recuperação desse equipamento e depois elas caminham para uma área de software, que é a parte de front-end, back-end, e no final do curso elas recebem esse equipamento que elas mesmas consertaram em sala de aula, né? Então, são 7 anos de projeto. E falando um pouquinho, né, como é que nasceu, bom, isso tem um pouco a ver com a minha história de vida, porque eu tive que fazer uma transição de carreira na minha crise profissional de 40 anos. Foi uma transição bem traumática, e aí eu comecei a me colocar na pele de outras mulheres que precisariam fazer essa mudança de área em função do avanço da tecnologia, né? Hoje não é mais uma questão de gostar ou não gostar de tecnologia. E eu percebi que mulheres que não tinham muito conhecimento ou proximidade com o mundo corporativo, essas sim eram as que mais sofriam com essa necessidade de imigração. E elas vinham com muito trauma, né? Então, o primeiro passo nosso, né, enquanto projeto, foi buscar em associações e bairros, centros comunitários, para a gente montar laboratórios de informática. E a gente começou a perceber que as mulheres não tinham muito esse interesse de falar de tecnologia. Embora a gente estivesse ali disponível para oferecer esse curso gratuito e presencial, a gente percebeu que essas mulheres não estavam muito dispostas a frequentar o curso. Então, a gente teve que criar algumas estratégias para poder tornar atrativo e a gente falar a linguagem das mulheres. Olha só, né? Às vezes
acham, né, que a parte técnica, as mulheres, né, principalmente, né, algo muito distante, né, para nós. Nós somos uma prova disso, né? Somos 3 mulheres que atuamos na área de tecnologia. Além disso, ainda puxamos o gancho com o nosso tema aqui, que é a liderança. Lideramos projetos, lideramos pessoas, né, nas nossas empresas, onde a gente atua. Então, isso é muito legal, porque traz essa coragem, muitas vezes, e o despertar desse interesse das mulheres para mais próximo da tecnologia. Então, o primeiro desafio, pelo que eu estou entendendo aqui, foi mostrar para essas mulheres a importância disso e chega aqui mais perto que tem aqui lugar para você, a gente te ensina e a gente vai te capacitar para isso. Acho que o primeiro desafio foi esse, então. Isso mesmo. A gente teve que identificar uma forma que pudesse possibilitar esse conector emocional, né? E a solução que nós encontramos para isso foi também utilizar recursos das nossas matérias-primas, que são os materiais do lixo eletrônico. Então, a gente criou um módulo inicial que se chama Arte em Lixo Eletrônico. Nesse módulo introdutório da tecnologia, a gente fala, né, da importância dos equipamentos e principalmente da questão da sustentabilidade, né, da logística reversa, da questão da destinação correta de eletrônicos. Então, a mulher que faz esse curso introdutório, ela começa a perceber que a tecnologia tem a ver também com o dia a dia dela, né? E a gente começa também a colocar componentes da questão do empreendedorismo, porque as bibliotecas, que são a atividade que é realizada no primeiro dia de aula, tem como objetivo ela sair com um produto que ela mesma desenvolveu e que foi no primeiro momento, então assim, ela chegou sem conhecimento nenhum, com rejeição da tecnologia, e naquela primeira aula ela já sai com um produto que ela fez, produziu, e aí ajuda muito ela a justificar em casa porque ela está caminhando para essa jornada de imersão, né? Porque muitas vezes a própria família coloca muito descrédito nessa mulher, né? Fala assim, nossa, mas mãe, você vai para um curso de programação e deixa a mulher assim sem coragem muitas vezes, né? Assim, os filhos, o marido, a família, né? Em vez de estimular, às vezes acaba colocando bloqueios, que essa mulher já vem com bloqueios. Então, a forma que nós conseguimos fazer para driblar tudo isso é colocar elementos do que ela já está acostumada, porque nós mulheres temos essa habilidade manual que vem de uma forma muito orgânica, né? Muito natural nossa. Então, na sala de aula, nesse primeiro momento, é fundamental, porque ali ela vai fazer também trocas, né, com outras mulheres e começar a ver que, na verdade, tem muitas histórias que se repetem nas casas, nos lares. Então, elas, naquele momento, elas já saem diferentes, transformadas. Que legal. E quanto dessas mulheres, assim, passam dessa fase, né? Muito legal esse teu colar. Gente, é um colar feito de teclado, né? Exatamente. De teclas ali, né? Então, é muito, muito interessante. Aí o teu brinco também, Isso, né? é memória RAM. Memória RAM. Memória RAM. Vamos lá, 2 RAMs. Isso. Muito legal. E quanto dessas mulheres entram para, né, fazer esse filtrar aí, primeiramente, e depois passam para a área de desenvolvimento mesmo, de software, propriamente dito, assim, passam do hardware e vão para software? Olha, na verdade, sim, né? A gente chama de jornada de imersão digital, ele é um funil, né? No topo desse funil entram muitas mulheres, porque é aquela provocação que a gente faz, né? De vir fazer as bijuterias, então é um ponto muito em consenso com as mulheres. Na sequência, elas aprendem a parte do empreendedorismo digital, ainda a gente tem ali uma permanência de cerca de 80% daquelas que entraram. Depois vai caindo, quando chega na parte de hardware, aí já o filtro já reduz, né? Então, a gente tem 60% dessas mulheres que permanecem com a gente. E depois, na parte de software, algo em torno de 30% a 40%. Por quê? Bastante. Ainda é bastante, né? E a gente estimula muito, né? É um curso rápido, são só 2 meses,
porque a gente entendeu que quem tem fome tem pressa, né? As pessoas querem resultados rápidos, né? Então a gente tentou fazer uma forma muito compacta de realmente fazer um menu degustação na área de tecnologia, porque o mais importante e a mensagem que a gente deixa para as mulheres é o aspecto de que entrar na carreira de TI é abraçar com a educação continuada para sempre, né? Vocês são exemplo disso, né? Que estão sempre estudando, atualizadas, sempre buscando novas áreas, né? Se aprofundando em temas que surgem. A gente estava conversando ali de temas que estão transformando a indústria de tecnologia como um todo, né? E a gente passa muito isso, né? O nosso propósito ali é criar um despertar. Porque outras formas de você continuar aprendendo, existem inúmeros, inclusive gratuitos, e a tecnologia, né, a internet nos favorece muito com relação a isso. Então, o nosso papel enquanto provocar essas mulheres na área de tecnologia é colocar esse ecossistema que já existe, próximos do momento delas. E o caminho elas vão trilhar depois do nosso primeiro momento. E você, foi inspirada por alguma outra mulher que te trouxe para a área de tecnologia? Você percebeu essa necessidade, interesse, vontade? Como que foi que você foi cair na área de tecnologia, né, Karina? Conta um pouco pra gente aí, principalmente porque eu sei que você é da área de desenvolvimento. Não conheço muitas mulheres que atuam na área de desenvolvimento de softwares hoje. Então, eu gostaria de saber como é que foi a tua trajetória até aqui. Independência feminina, tecnologia assustam. Hoje, menos, claro, mas sempre assustou. Aos 18 anos, eu saí de casa para trilhar o meu caminho de conhecimento e a tecnologia me escolheu. Nem fui eu que escolhi a tecnologia, ela me escolheu, entrou na minha vida. Então, acho que o grande desafio, assim, a minha grande inspiração foi encontrar em mim um meio de caminhar de igual para igual nesse mundo muito masculino. Sempre me pareceu que a mulher tem que mostrar mais. Parece, às vezes, e às vezes acontece, às vezes não, mas você tem que mostrar um pouco mais que você conhece. Então, é muito estudo, muita. Então, desenvolver essa habilidade foi um grande desafio, de estar nesse meio masculino e caminhar de igual para igual. Até chegar aqui com vocês, foi um caminho longo, muito bacana e muito inspirador, com certeza. Mas de muitos desafios diariamente, assim, nas empresas, e muito estudo. Eu acho que é um caminho Nos teus bem estudos, interessante. Karina, nos teus estudos, sempre a maioria foram homens. Nas tuas turmas, na faculdade, nos cursos, sempre a maioria homem. Quando eu entrei na faculdade de economia, eu era a única aluna. Eu fui escolhida como monitora, por ser mulher. De economia. De economia. Tá. Nem era de tecnologia ainda. E eu trabalhei em empresas que eu era a única mulher, em turmas de 30 pessoas, 40 pessoas. Eu, com 28 anos de idade, eu tinha uma equipe somente de homens, somente rapazes, entre 20 e 30 anos, totalmente masculina. Não, e eu sempre busquei muito tentar contratar mulheres. É porque as mulheres, os currículos não chegam. As mulheres estudam menos tecnologia. E como eu tenho há muito tempo estado nessa área de administração de redes, administração de sistemas, desenvolvimento, é uma área que as mulheres chegam menos. Mas já estão começando a aparecer, até na própria preâmbulo. Se você entrar hoje na área de tecnologia pura, de desenvolvimento do produto, já tem mulheres. Então, isso é legal. Como era fazer a gestão de um time de 28 homens? Era muito, muito legal, porque eu acho que se você tem o conhecimento, aquilo que eu falei de você estar de igual para igual, então é um respeito. Eu sabia o que eles precisavam fazer e ajudava. Então, eu sempre ajudei muito. Também venho da área de ensino, né? Eu fiz magistério, então eu sempre gostei muito de ensinar. Então, eu sempre ajudei muito os meus pupilos, vamos dizer assim. E isso é legal, você vê que tem esse apoio e as pessoas te respeitam, e eu consegui grandes avanços aí com essas turmas. E tive várias equipes até hoje, né? Hoje a minha equipe é muito mais mista.
hoje eu tenho na faixa de 45% de mulheres na minha equipe de tecnologia, na Preâmbulo. Já tive equipes que eram só homens. E hoje, então, você já vê que essa diferença, em alguns anos, né? A jornada é longa aí, mas já mudou bastante. E você concorda com isso que a gente está falando aqui, que ainda, claro, a gente concorda, né? Que tem ainda poucas mulheres nessa área de tecnologia, na liderança em empresas de tecnologia menos ainda, né? Por quê? Quais os principais desafios você acha que essas mulheres enfrentam hoje? Eu acho que está muito em casa, como a Gisele citou, nas escolas. Então, acho que o incentivo às mulheres na tecnologia, ele é menor do que os homens. Eu tenho filho adolescente, eu vejo a diferença, ele já tem a tecnologia na veia. Outra geração, eu acho que esse universo vai mudar muito. Vem mudando ao longo dos anos e agora a gente vai ver muitas mulheres aí nesse meio. Mas na liderança, você vê pouquíssimas. No desenvolvimento, então, muito menos. Então, o desafio é levar. Eu acho que o que vocês estão fazendo na Tech Girls é muito bom. É mostrar, incentivar, instigar, né? Despertar a curiosidade das mulheres para essa área que é fantástica. Ela está aí, é para todos, não é só para os homens, é para qualquer um. E eu também acho que, assim, como você, Karina, que foi um acidente estar na área de tecnologia, né? A gente não pode esperar que essas mulheres também tenham essa demanda urgente de cair na tecnologia para se tornarem profissionais de tecnologia. Eu também só estou aqui hoje porque eu fui desafiada. Eu fui ser líder de uma equipe de todos os desenvolvedores de software. Eu era gerente de projeto. E me vi numa situação que ou eu me transformava ou eu certamente estaria despedida ali muito rapidamente, porque simplesmente não encaixava uma líder que não respirasse tecnologia, porque como você falou, né, Karina, o papel de uma liderança ali é achar caminhos, encontrar soluções. Isso e aí, mesmo. Se você não tem essa conexão com o seu time e principalmente o respeito do time, fica difícil manter essa conexão, né? Então, o que a gente tem tentado fazer é esse despertar antes que a mulher se encontre em uma situação tão assim, desesperadora como você e eu passamos, né? Precisamos nos enquadrar no meio, né? Aconteceu comigo muito nova. Isso foi uma grande vantagem. Eu fazia faculdade quando eu comecei na área de tecnologia. E eu acho que a pessoa, você aos 40, mas conseguiu, e não teve nenhum problema com isso. Então, acho que a idade também não influencia. Claro, quando você começa mais novo, você tem mais tempo para entrar na área. Mas eu sempre cito muito o exemplo do McDonald's, o líder do McDonald's. O que aconteceu? Ele começou aos 60 anos. Então, não há idade. Nunca é tarde para você começar algo muito grande. Então, é excepcional o que você está fazendo por essas mulheres, fez por você, o que eu fiz por mim. Estamos aqui, mulheres fazendo por outras mulheres, falando de tecnologia e fazendo por outras mulheres, mostrando. Eu busco muito, assim, desenvolver essa habilidade, inclusive nas mulheres, não só nos homens. Eu sempre tive muitos colegas de trabalho do sexo masculino, mas as mulheres, elas estão vindo e eu ajudo muito. Se eu puder, eu ensino e faço com que cresça e se torne uma líder, e se torne uma analista de sistemas, ou se torne uma programadora. Tem muitas áreas, não é só o desenvolvimento, é o front-end, o back-end, a inteligência artificial. Hoje o universo é muito grande. E onde é que estão estas mulheres, Gisele, né? Onde são mulheres em estado de vulnerabilidade, são mulheres... Como é que elas descobrem a Tech Girls, ou como a Tech Girls descobre essas mulheres? Olha, Andréa, é muito interessante porque elas chegam até o projeto de N canais diferentes, né? Eu fico muito feliz de saber que muitas mulheres chegam no projeto porque foram indicadas por algumas ex-alunas, né? Então tiveram situações assim que a pessoa estava chorando no ponto de ônibus porque tinha sido despedida,
que é uma situação muito recorrente, né? Principalmente nós, mulheres, quando já estamos ali na faixa de 40 anos, por aí, né? Que se dedicaram a vida para uma empresa, né? E no seu auge da carreira, porque é quando a gente realmente tem ali aquela bagagem toda, tem muitas mulheres que acabam ficando desnorteadas quando há um processo de demissão, né? Então, a gente acolhe muito esse tipo de perfil também, dessas mulheres que estão buscando esse novo mundo do trabalho, porque realmente o mercado de trabalho mudou muito. Então, são mulheres que surpreendem com essas histórias de vida, são mulheres também jovens, que é uma outra surpresa para nós, porque a gente entende que quem são os nativos digitais, que já estão totalmente digitalizados, né? Só que muitas vezes esse adolescente, ele é muito bom nos gamers, nas redes sociais, mas desconhecem, por exemplo, que os empregos estão numa plataforma como o LinkedIn, né? Que nós que fazemos parte do mundo corporativo sabemos. Mas essas pessoas estão procurando emprego no lugar errado. Às vezes esse adolescente quer a oportunidade de ser um jovem aprendiz e não sabe que, independente de ter tido um histórico profissional, ele já tem que ir criando a sua identidade profissional numa plataforma como essa, dos cursos que já está realizando, dos trabalhos voluntários que foram feitos, porque ali, acho que o recrutador, e vocês que certamente buscam esses profissionais, né, mostram que a história de vida, às vezes, é muito mais importante do que a carreira propriamente, né? De quais empresas. Porque um adolescente não tem, sabido que ele não tem uma história profissional. Ele não tem experiência. Não tem experiência, mas assim, como que você vai conhecer e saber se vale a pena você colocar as fichas nesse... É a atitude, né? A coragem. O interesse, né? Então, os cursos que você fez. Então, a gente também passa essa instrução para quem é jovem, que tem que olhar a tecnologia de um outro jeito, não só como um entretenimento, mas como um lugar realmente de você evoluir. E me fala um pouco sobre essa premiação que eu até citei aí na tua apresentação. Como é que chega a ter numa premiação como essa, né? O projeto, conta um pouco mais pra gente do projeto em si. Bom, então o Tech Girls, né, a gente realiza essas oficinas, é um curso que tem 2 meses de duração, se chama Jornada de Imersão Digital. Então, as alunas começam pela arte em lixo eletrônico, depois elas vão para um módulo chamado Empreendedorismo Digital, depois pela manutenção de notebooks, que é onde a gente faz esse conserto e recuperação desses equipamentos que foram recebidos de doação, que inclusive a Preâmbulo foi um dos doadores para o nosso projeto. E na sequência a gente passa para a parte de software. E nesses 2 meses, as alunas saem, além do diploma, com o equipamento que elas consertaram, né? E os cursos são realizados presencialmente. Nós estamos hoje em Curitiba, São Paulo, Taubaté e Florianópolis, e estamos com um plano de expansão para outras cidades, porque a gente viu que cabe muito bem uma Tech Girls em qualquer lugar do Brasil, e a gente tem bastante procura por isso, né? Falando um pouquinho da premiação, né? Olha só como a tecnologia é democrática, né? Porque a gente se inscreveu num projeto, né? Que é o Women Tech, que é uma comunidade que olha para projetos que tenham como tópico, como tema, a transformação de mulheres para a área de tecnologia. Né? Então, a gente simplesmente preencheu um formulário, né? Submeteu, contou um pouquinho do que a gente tem feito, né? Sem muito saber como é o projeto comparado no mundo todo, porque é um projeto que faz uma rodada primeiro Latam, né? Então América Latina, e nós ganhamos e depois fomos para o Emirados Árabes, que lá também fomos premiadas, né? Então, olha só como a tecnologia também favorece, aproxima, porque a gente não conhecia, né? Estava acompanhando essa segunda edição do prêmio, então, assim, é um prêmio relativamente novo, né? E você não tem muita referência como é que está o mundo afora. Então, foi uma surpresa para nós chegarmos no Emirados Árabes e perceber que, por exemplo, as bijutecs que nós criamos como algo muito natural para poder resolver essa aproximação que eu comentei com vocês, é algo que surpreendeu, né? Outras
o mundo todo, né? Para nós era uma solução assim que fazia parte do nosso dia a dia. E aí a gente constatou mesmo que era algo inédito, então a gente ficou bastante felizes. Vocês viram a importância, né? O que eu ia te perguntar é exatamente isso. O que você viu de outros projetos, né? Aí nesse mundo afora, né? Porque você já foi em vários lugares que te chamaram a atenção, assim. Você citou algo que a gente, né, fez diferente. Mas e que outros países ou empresas fizeram também que te chamou a atenção, que você acha que caberia implementar aqui no Brasil também? São todos muito voltados à educação, né? E, assim, eles são, digamos, formatos, né, muito online, que é uma coisa que no Brasil eu acredito que ainda tem as suas resistências, porque a gente tem uma dificuldade que no Brasil, exatamente, infraestrutura, né? A gente entrou nessa temática de lixo eletrônico para resolver um problema que é montar laboratório de informática. Coisas que em outros países ninguém nem considera, porque a tecnologia é tão disponível. Você tem ali, você vai numa biblioteca pública, você tem ali equivalente às nossas universidades aqui de laboratório. E ali você usa, né, aceita ali, lógico, termos de uso, eu visitei alguns deles, né? Só que no nosso caso, eu acho que é um pouquinho diferente, porque nós temos que ir até essas comunidades. É um pouco diferente, porque a gente tem questão estrutural nossas, né? Por exemplo, transporte, a mulher que também não pode se ausentar muito de casa por conta do filho, então tem que estar assim, dentro da rotina dela. Então, por exemplo, nossos cursos, a gente tem como padrão serem no período da tarde. Porque de manhã ela leva o filho para a escola, ela deixa a casa arrumada, e à tarde ela consegue olhar para ela. Então, são tropicalizações que são necessárias para nós, né? Então, os modelos são interessantes, né? Mas eu acho que eles são considerando um contexto que não é muito do brasileiro. Entendi. E você, Karina, quais são os projetos aí inspiradores que você ajudou a construir antes da Preâmbulo, lá na Preâmbulo, que você poderia compartilhar aqui com a gente? Eu acho assim, de forma cronológica, teve coisas bem inspiradoras e interessantes, como o começo da computação, nos anos 90, quando eu já estava na área e ensinava pessoas a usar o MS-DOS. Para que ele conseguisse usar o Windows de forma mais avançada, precisava conhecer o sistema operacional e ninguém sabia o que era. Então era impressionante apresentar a tecnologia assim para jovens, para mulheres, para rapazes, até para pessoas mais sérias, porque precisavam aprender a usar o computador. Outra coisa bem interessante, um tempo depois, da comunidade Linux, que eu citei com vocês, sobre como o alcance do software, do sistema operacional, de forma globalizada. Antes era muito voltado aos sistemas operacionais. Opa, fugiu a palavra. Não, proprietários. Então, antes eram os sistemas operacionais proprietários. E com a comunidade Linux, isso se espalhou pelo mundo. O acesso ao sistema, ele ficou globalizado, mais barato. Então, as empresas começaram a poder investir em pessoas, em capacitação, em sistemas, em desenvolvimento, em serviços. Nós fazemos muito isso, né? Investimos muito em serviço. E esse acesso foi fantástico, foi uma virada assim, global, eu acho, a comunidade Linux. E caminhando, eu cheguei na Preâmbulo, eu acho que o impressionante e inspirador é estar aqui com vocês. A Gisele, nesse Tech Girls, que é fantástico, a Andrea na Preâmbulo, esse mundo de marketing, esse mundo de tecnologia. Nós estamos aqui tentando levar, disseminar mais essa informação para todos e para todas, né? E eu acho que é isso. Assim, tem muita história, se eu for comentar aqui, a gente fica horas, mas eu me inspirei muito assim, em várias pessoas e passei por muitos momentos importantes. Hoje, a virada é a inteligência artificial, eu estou estudando isso, então eu acho que é muito legal a gente estar dentro desse meio. Estudos não param em qualquer uma das áreas de atuação, né? Gisele, fazendo um recorte assim de alguma dessas mulheres, né? Você tem alguma história assim inspiradora de sucesso de uma dessas mulheres
ou algumas, né, se você quiser citar, para a gente inspirar mais ainda as mulheres que estão assistindo a gente, né? Bom, Andréia, felizmente nós temos várias histórias de sucesso de mulheres, né? Mas o mais importante é que a gente sempre deixa muito a critério da mulher aonde ela quer se encaixar dentro da área de tecnologia, que não sei se a Karina concorda, mas a tecnologia ela é muito democrática no aspecto de assim, você não precisa abrir mão da sua vocação e das suas aptidões pessoais, porque todas nós temos, né? É natural e fica muito explícito nas mulheres, né? Então, a gente oferece menu degustação justamente para ela poder se encaixar em uma dessas etapas da tecnologia. Mas sim, nós temos mulheres, assim, que é motivo de muito orgulho nosso, entre elas a Daiane, que era corretora de imóveis, então, um perfil mais autônoma, e ela tinha o sonho da vida dela, que era ter uma carteira assinada, né? Que é a realidade, né? E a vontade de muita mulher, assim, para elas, emprego mesmo, né? É ter a carteira assinada. E a Daiane fez o curso com a gente, né? E é muito interessante porque o mercado está tão aquecido na área de tecnologia que os recrutadores vêm conhecer essas alunas dentro da sala de aula. Eles querem conhecer e já perceber como é que é a dinâmica dessas alunas. Então, no nosso último aula, né, na formatura, elas se apresentam, elas apresentam o sistema que elas desenvolveram ao longo do curso, e ali os recrutadores já estão de olho, falando, assim, essa aí leva jeito, essa aí gostou, né, do assunto de software, então já faz o processo de seleção, conhecendo o perfil da aluna ali na sala de aula, né? Então, a Daiane, hoje ela atua numa equipe de tecnologia da Rumo Logística. Nós temos também alunas que estão hoje em Fintech, né? Que é um setor muito aquecido também, que exige esse perfil de profissionais voltados à segurança da informação, que é uma área também super sofisticada, que demanda muito profissional. Então, assim, nós estamos muito orgulhosas de ter mostrado essa possibilidade, esse caminho, né? Que é uma área, assim, ainda mais criteriosa dentro da área de tecnologia, porque o Brasil é um dos campeões em crimes cibernéticos, né? Então, imagina a quantidade de profissionais que você precisa ter, né? Qualificados nessa área. Nós temos alunas bolsistas do CNPq, né? Que já vai para uma área mais de pesquisa e desenvolvimento. Então, as alunas ali, elas decidem muito, né, nas aptidões dela. Assim como nós temos também aquela empreendedora que já produzia pijama, brigadeiro, era cabeleireira, que continuou no segmento que ela já atuava, mas ela colocou ingredientes... Inseriu a tecnologia no negócio. Dia a dia, no negócio. E potencializou, né? Que eu acho que esse é o nosso papel ali, de mostrar para elas que se elas não participarem agora, elas vão ficar cada vez mais distantes e a concorrência é acirrada. A Andréia, que é do marketing, sabe, né, como é importante isso. Comunicação, né, e o uso da tecnologia para comunicar com o público mais assertivamente. A tecnologia como ferramenta de crescimento, inclusive, né? Ela Exatamente. agrega uma ferramenta. Isso. Então, para nós, Karina e Andréia, todas ali que passaram, que encontraram o seu caminho e associaram a tecnologia, para nós, elas são tão merecedoras e tão destaques quanto aquelas que estão fazendo parte hoje de times de TI, porque a mensagem que a gente deixa para essas alunas é que quando elas chamam um aplicativo, elas já sabem que o que está por trás ali é uma profissional desenvolvedora de software, né? Que muitas vezes ela pode chegar em casa e contar para a filha, falar, filha, olha, eu já preferi ir para essa carreira aqui, continuar sendo empreendedora digital, mas você abrace isso, né? E fala para a família, para a prima, para a irmã, e traz essa possibilidade para outras mulheres que até então nem sabiam que quem desenvolve um sistema é uma profissional da área de TI. Sim, é um mercado altamente aquecido. A área de tecnologia, ela sempre está carente. Então, quanto mais acesso a gente der e ajudar esses jovens a entrarem na área... E é no mundo todo, né, Karina? Foi interessante que nós começamos um curso agora em maio, né? E aí, voltado para público adolescente. E aí, a primeira atividade que eu fiz
para trazer, né? Eu percebi que assim as informações que a gente estava passando não estava trazendo aquele despertar, aquele interesse de imediato. E aí o que nós fizemos foi o seguinte: eu abri meu LinkedIn e mostrei as oportunidades e vagas que existem na área de tecnologia do mundo todo. Olha só. E aí, mostrei ali as mensagens que eu recebo de convite, porque mostro, né, que o caminho é palavra-chave, né, como você coloca ali algumas keywords, os recrutadores te encontram, e aí os recrutadores do mundo todo. E aí eu comecei a mostrar ali quem são as empresas que estão recrutando. Então, assim, as Big Techs, né, muita voltado para a rede social. Então, eu mostrando para eles, a primeira reação assim, isso aí deve ser fake news. Sério? Sério. Desconfiados. A primeira reação foi assim, não é possível que o TikTok esteja contratando desenvolvedor de software. Eu falei, mas eu acho que como que eles avançam e como que eles oferecem novas features dentro da ferramenta deles? Porque existem profissionais bastante que vocês estão começando agora. Então, assim, levem a sério o curso, porque nada impede que você também acesse essas vagas. Mas vocês têm que estar muito bem preparados para isso. Então, assim, deixou de ser inatingível, mas você tem que estar realmente muito bem preparado, porque você vai ser ali confrontado com a realidade. Então, esse foi também um tratamento de choque. Isso foi uma boa ideia, uma excelente ideia que você teve para despertar. Então, a gente está falando aí de superação, de desafio das mulheres no geral e de iniciativas como a da Tech Girls para vencer e aproximar a mulher cada vez mais. Uma curiosidade que eu tenho aqui é de te perguntar, Gisele, e os desafios da própria Tech Girls para conseguir levar todo esse, sabe? Porque eu também acredito que, mesmo que a gente tenha uma boa intenção, iniciativas, crie empresa para isso, existem desafios também para serem superados, para a gente, que a mensagem consiga chegar onde precisa chegar. Como é que foi isso aí para a Tech Girls, né? Os desafios da Tech Girls agora. Bom, os desafios são diários, porque, na verdade, a gente junta um pouco a visão de empreendedorismo, daquele conceito de startup, né? Lean startup, que tem que ter um crescimento, tudo muito bem mapeado. Então, a gente leva muito essa visão corporativa, a seriedade de entregar resultados, que é medido pelo nosso número de alunas formadas, pela transformação de lixo eletrônico em equipamentos aptos, a empregabilidade dessas alunas. Então, assim, a gente leva muito a sério a tangibilização dessa transformação. Mas, infelizmente, eu acho que ainda no Brasil a cultura de empresas que possam nos apoiar no aspecto de tornar o projeto possível de ser sustentável, né? Porque é um projeto que ainda tem a operação é muito custosa, né? Cara, porque a gente tá falando aí de engenharia reversa, né? Dos equipamentos, então a gente cumpre todas as legislações ambientais, de logística reversa, que é extremamente criteriosa, então a gente tem espaço físico, para poder fazer essa operacionalização da logística reversa. Então, a gente conta com profissionais, né? Todas as nossas professoras, elas são remuneradas. Então, a gente não trabalha com voluntários. Por quê? Porque a gente não pode deixar uma aluna frustrada na sala de aula, né? Seria um erro nosso tirar uma aluna que deixou de fazer uma limpeza, tinha ali uma diária, como elas chamam, para fazer uma faxina. E aí ela chega na sala de aula e a professora, que é voluntária, teve um problema, né? Então, assim, a gente faz toda essa gestão de pessoas de uma forma tão real e tão crítica como vocês em uma empresa, né? Você tem que ter ali formas de contornar essas situações adversas. Então, a nossa causa também é muito de falar que projetos de impacto, né, não é filantropia. Então, é difícil você vender na cultura do Brasil que quando a empresa olha para a gente e destina um lixo eletrônico
ou que também é muito desejável recurso financeiro para a gente subsidiar o treinamento dessas alunas, que essas empresas elas não estão sendo boazinhas e que elas estão assim olhando para a gente, não, ó, eu vou colocar esse recurso porque é um trabalho legal. Não, é um trabalho de transformação que a gente está antecipando. Exatamente, um investimento. Porque no final das contas, essas empresas elas precisam de profissionais qualificadas para poder desenvolver suas ideias e tornar seus negócios, seus produtos em produtos efetivos, né? Então, nós estamos trazendo essa mão de obra qualificada. Então, um dos desafios grandes a enfrentados é a questão do investimento mesmo, né, Gisele? Sem dúvida. Né? Por isso a importância também dessas parcerias, tanto com empresas privadas quanto iniciativas públicas, como tem aqui, por exemplo, a parceria, não sei a que ponto vai, a parceria com o Vale do Pinhão, a Agência de Inovação aqui de Curitiba, que promove alguma conexão, algo assim, né? Sim, sim. Eles são importantes no aspecto da divulgação, né? Por exemplo, e eu acho que é vice-versa também, porque quando Curitiba recebeu a visita dos jurados para a Cidade Mais Inteligente, né? Onde eles estavam fazendo essa análise, né, e vendo evidências, porque Curitiba faria sentido ganhar essa certificação, né, a prefeitura também levou esses jurados para conhecerem a Tech Growth, né, e foi uma coincidência porque a pessoa que esteve aqui em Curitiba, que era um americano, o Doug, ele tem um projeto voltado a pessoas negras nos Estados Unidos. Então, ele se identificou muito, porque ele falou, nossa, é interessante porque também, de certa forma, a gente está falando com públicos que são poucos usuais dentro da indústria da tecnologia, né? Assim como os negros, as mulheres também, né, são um pouco representativas. Então, a gente encontrou muitas similaridades. E o futuro aí da inclusão feminina na tecnologia? Acho que de iniciativa, né, da Tech Girls e trajetória de vocês duas, principalmente, que são as nossas convidadas aqui hoje, já são muito inspiradoras, né? Agora, como é que vocês veem o futuro da inclusão feminina aí no mercado de trabalho e principalmente agora fazendo um recorte para liderança? Quer começar, Karina? Posso começar. Eu acho que hoje já estamos muito avançados nisso, assim. Eu vejo nas empresas essa aceitação das mulheres, essa inclusão, e não é por bondade também, não é? As mulheres estão realmente ocupando esse espaço. Hoje eu entrevisto mulheres, eu já cheguei a entrevistar pessoas para a área de desenvolvimento, para a área técnica. Não, eu quero um papel de gestão. Quando você tiver um papel de gestão, me chame. Então, você já encontra no mercado isso, que era muito raro. Eu sempre estive muito andei muito solo nesse universo. Então, eu não tenho... Se você me perguntasse, me diga uma mulher que te inspirou lá no teu trabalho. Normalmente homens. Mas homens muito bons, que nunca tiveram nenhum preconceito, que me ajudaram muito. Então, tive líderes excelentes, tive colegas excelentes, sem uma seleção de gênero, ou raça, ou cor. Então, isso me inspirou muito, porque eles me ajudaram muito. A ser assim. Então, eu procuro fazer a mesma coisa que eles com os meus. Então, seja mulher, seja homem, a gente leva o que a gente aprende, a gente dá o exemplo, e hoje está muito bom. Eu acho que não tem... a gente não tem mais esse medo. As mulheres não precisam mais ter esse medo. Encontrar o conhecimento... E ir lá, que as vagas estão lá. E elas vão ser aceitas com o conhecimento, não importa se ela for mulher ou se for um homem, para aquela vaga, sabe? Isso está bem legal. No mercado, se você olhar no próprio LinkedIn, tem muita vaga. No Brasil, no mundo, não é? Você fez esse exemplo e foi bem bacana. Então, acho que é isso, sim. E você, Gisele? Bom, é interessante, né? Porque eu também, às vezes, fico pensando assim, que talvez não precise ter essa bandeira de mulheres na tecnologia por muito tempo, porque pode ser que seja uma coisa que vai tornando-se natural. Mas é interessante porque agora a gente está dentro de universidades, né? Hoje, agora as universidades percebem a gente como um D-1 do ensino de graduação, né? Então, é como se a gente chegasse antes
mostrando Excelente. essa possibilidade dela, as alunas que tiverem interesse de trilharem para uma formação técnica e formal, né, que também é uma outra decisão do próprio aluno, né, e a gente gosta de contar isso porque, assim, eu acabei fazendo um ensino clássico junto com bootcamps de programação e comecei a entender que realmente o mercado ele é tão possível, né, para as duas formas de aprendizado, né? E essa é uma outra dica que a gente deixa aqui, né, Karina? Com certeza. E aí, mas a gente percebe assim que dentro das universidades eles também estão com essa questão de como reter as mulheres que inicialmente tiveram interesse na área de TI, então a gente está falando de análise e desenvolvimento do sistema, engenharia de software, que tem um problema de evasão de mulheres que já foram sabendo que o mercado tinha suas limitações nesse momento, né? Então, e é interessante porque a gente contrata essas alunas que estão fazendo graduação dessas disciplinas, e elas, chegando na Tech Girls, elas se sentem mais estimuladas a falar assim, não, eu vou terminar minha graduação porque eu encontrei aqui uma forma de apoio e suporte, que eu também estou sozinha. Isso mesmo. Mas eu me fortaleço aqui. E eu, junto com, né, projetos como o da Tech Girls, eu tenho que terminar porque vai ser uma pessoa fazendo presença no mercado de TI. E vou continuar levando essa bandeira, né? Porque se a gente não tiver esse momento... Ela é muito importante. É muito importante. Essa parceria na empresa, em empresas como eu e a Andrea, dentro de uma empresa de tecnologia, nós também nos ajudamos e nos inspiramos, não é isso? Sim. Então, eu acho que essa inspiração lá no começo, eu sei disso, da evasão, as mulheres acabam, começam e desistem por alguma dificuldade ou vão para outras áreas, e o continuar é muita inspiração. Por isso que eu cito que é lá em casa, é na escola, o D-1 da faculdade, que inspira para essa continuidade mesmo. E eu acho que vocês fazem um trabalho muito bacana ajudando nisso. Vocês contratam elas como professoras? Sim, são professoras. Muito legal. Olha que legal. Formalizamos, né? Já que estamos falando de aspectos legais aqui, sim, né? A gente formaliza, mostra essa possibilidade de ser uma MEI. Então, essa é uma outra coisa, né? Que eu falo, gente, vocês que são jovens, aproveitem, porque a legislação virou muito mais flexível hoje em dia. Então, você tem a oportunidade de... Para ser empreendedora, Para ser né, empreendedora. E seu. Então, é interessante porque elas se dedicam mais na faculdade, porque elas precisam estar aptas para dividirem conhecimento na sala de aula. A Karina, que é professora, sim, né? Foi professora, sabe? Então, você estuda para ensinar. Você estuda para ensinar, e quando você está ensinando, você está reforçando os seus conhecimentos. Isso mesmo. E tá mostrando assim, nossa, daí vem uma pergunta de uma aluna que às vezes, né, pouco conhece, mas faz com que a professora reflita. E aquilo é um combustível para ela voltar para a faculdade e falar assim, não, olha, eu vou continuar. Você ensina e você aprende ao mesmo tempo. E se inspira também. E as habilidades dessas mulheres, né? O que vocês devem ter já refletido muito sobre isso, né? Para as mulheres estarem ocupando hoje em dia também os cargos que estão, mais inseridas cada vez mais. Não estou falando só da tecnologia, estou falando no mercado de trabalho no geral. Que habilidades, né, vocês acham que, além da resiliência, né, tem uma lista de habilidades, né? Que a mulher, é aquilo que você falou no começo, a gente precisa, parece que mostrar muito mais, estudar mais, ter que fazer a propaganda, a sua propaganda ali, isso daquilo mesmo. Que você sabe, você parece que precisa ficar vendendo sempre aquele teu conhecimento sendo mulher, porque mais pessoas precisam comprar aquela ideia. Exatamente. Né? O tempo todo o tempo todo. Então, isso exige da gente uma busca, né, pelo conhecimento, mas também existe a questão de conciliar, né, a casa, filhos, família e tudo mais. Então, que habilidades vocês acham que a mulher desenvolveu nesses últimos anos, nesses últimos tempos, para estar hoje ocupando esse espaço como vocês estão ocupando esse espaço aqui hoje? E que habilidades vocês acham que precisam ser melhoradas ainda? Eu vou responder assim, a maior habilidade é essa que você falou, de conciliar.
Então a mulher desenvolveu essa habilidade. Nós fazemos várias coisas ao mesmo tempo e conseguimos cuidar da casa, do filho. Eu tenho casa, filho, marido, amigos, estudo, trabalho, é muita coisa. Às vezes você fica exausta e tem que ir na academia, e tem que estar bem, e tem que ir no salão. A gente fala tem que porque a apresentação também é uma coisa que faz parte desse nosso mundo. Uma das habilidades Uma das que tivemos que habilidades. desenvolver também. Nós temos que estar o tempo todo cumprindo vários papéis. Então, eu tenho na minha vida, eu acho que essa é uma habilidade que eu vejo nas mulheres, isso. Imagino em você, vejo na Andréia, que eu conheço mais de perto. Essa habilidade mesmo, é um desenvolvimento primeiro e mais forte que a gente precisa, porque se a pessoa se perde, daí ela acaba desistindo. Então, a primeira coisa é isso, é a calma e a organização de conseguir conciliar todos esses mundos, esses papéis. É o papel da manhã, o papel da tarde, o papel da noite. Então, na tua opinião, é a principal habilidade isso, e é o principal ponto ainda de atenção para melhorar cada vez mais esta habilidade. Isso. É isso? Eu vejo nas mulheres, às vezes você contrata mulheres e o problema pro crescimento dela é a inabilidade, às vezes, de lidar com esses vários papéis. Sofre pelo filho, ou o marido ainda não está naquele ponto que entende a independência feminina e apoia nesse. Então, ela tem que construir isso dentro de casa, inclusive, com os filhos, com o marido, com a sociedade, com os amigos. Você vê a importância disso, né? Então, na continuidade e no crescimento dessas mulheres que vocês treinam, ela pode ser uma excelente programadora, mas se ela não conseguir conciliar isso lá na vida dela, ela não vai conseguir crescer com isso, certo? Certo. E você, Gisele, concorda com isso? Super concordo. E eu acho que, assim, a mulher acaba abdicando muito do pouco tempo que ela tem ainda, né? Para a família, para as rotinas. E aí é o principal obstáculo para ela se desenvolver, né? Até para chegar numa liderança, porque acaba sendo, ela se sente mal de usar aquele tempo que ela teria para estudar e não acolher um filho, uma situação que o filho precisa, que o marido... É como se tudo fosse mais importante, depois viria ela com o estudo. E a gente fala que não existe, né? É o ônus e o bônus. Assim, para você atingir a carreira de TI que está lá, que a gente consensuou aqui que está disponível e está aquecida, você vai ter que fazer sacrifícios, inclusive da família, mas a família toda tem um ganho. Claro. E uma frase que a gente acaba repetindo muito e acaba fazendo muito sentido para as alunas quando elas entendem, principalmente no final, na formatura delas, é uma frase que fala o seguinte: quem aprende não depende. Porque a gente demonstra que, assim, a independência financeira acaba estando na mão de quem está aprendendo, né? Mas precisa do seu sacrifício, né? E a dependência financeira acaba sendo o principal motivo, muitas vezes, ela quebrar um ciclo de violência doméstica, que nossas alunas frequentemente contam pra gente, né? São situações muito dramáticas que realmente torna muito mais difícil uma jornada de aprendizado, né? Porque se você não tem harmonia em casa, como é que você vai sentar e se concentrar, né? Então, assim, essa é a realidade, né? A gente fala também muito do pós-pandemia, da questão mental das pessoas, né? O quanto todos nós nos afetamos desses momentos que nós passamos, né? De quarentena, de isolamento social, né? O quanto foi difícil essa retomada, quanto que as pessoas hoje querem submeter certas coisas, né? Sim. Então, é um pouco... Acho que, assim, eu trago isso também como a saúde mental, como um ponto-chave aí, Andréia, para ser um ingrediente que favoreça essa transformação. A saúde mental e a independência traz essa opção da escolha, né? Exatamente. Então, só que a independência tem escolhas. Mas eu cito um exemplo, assim, até para finalizar. Outro dia eu falei pro meu marido assim: nossa, hoje eu não dei atenção pro meu filho o dia inteiro. E trabalhei, e à noite também trabalhei. Enfim, fiz 1000 coisas e não... Ele falou assim: não se preocupe, ele tá muito bem. Você tá fazendo tudo direitinho. Então, isso
E ele tá bem. Então, às vezes, a gente se preocupa mais até do que deveria, porque a gente faz tudo por eles, e estuda e cuida, então a gente tá fazendo certo. Mas a gente tem que ter a escolha, e a primeira escolha somos nós. Se nós não nos escolhermos, ninguém nos escolhe, nem no universo do trabalho, nem em casa, em lugar nenhum. Não é isso? Verdade. Fica aí uma frase importante, viu? Da escolha. E o que mais te motiva? Para finalizar já, né? Estamos chegando ao final já do nosso episódio. O que motiva você a continuar trabalhando pela inclusão feminina, na tecnologia, na liderança, né? Carregando essa bandeira e atrás desse propósito sempre. É olhar para mim. Eu vejo a importância disso na minha vida e o que isso traz na vida de outras pessoas que eu conheço, na família, ou nos amigos, ou no próprio trabalho. Então, você vê a diferença que isso faz na vida de uma pessoa, a independência e o estudo e o conhecimento, e que nos traz a momentos como esse e nos permite falar para outras pessoas, mostrar o quão importante é você cuidar de si, ir atrás dessa independência, e a independência, principalmente falando que a Tech Girls é o máximo aqui de hoje, veja a importância da independência na vida dessas mulheres, de uma mulher que sofre de violência doméstica e ela tem a possibilidade de falar stop, não quero mais. Quando ela consegue falar isso? Quando ela não depende mais daquela pessoa, então ela se sente segura para dar um passo. Então é isso que me motiva, nós olhar para vocês, olhar para essas mulheres e pensar o quanto a gente pode ajudar. Inclusive o que eu puder ajudar, eu também acho muito bacana. E para você, Gisele? Nossa, o que motiva muito é saber que as meninas que passaram pelo nosso curso hoje estão aí brilhando, né? Então, tiveram casos bem interessantes que elas viraram tema de reportagem. Então, às vezes o pessoal vem buscar, né, pra gente fazer participação de eventos, reuniões ou palestras ou participação de TV. E aí eu falo assim, olha, eu não vou conseguir, mas eu tenho certeza que uma história de alunas nossas, e daí elas participam da reportagem ou do evento, né? Elas vão motivar mais do que eu, porque ali é um testemunial real, né? Então, eu conto da minha dor, mas elas contam da dor delas com muito mais propriedade, que eu acho que... pele, né? Vivendo na pele. Exatamente. Então, assim, a Tech Girls existe para fazer com que essas mulheres que não acreditavam que poderiam ser estrelas de um momento, né, e um despertar para os outros, mostrem que sim, é possível, né? Então, assim, eu falo, ó, a minha projeto é eu aparecer menos, sair de cena e as alunas brilharem mais, porque é elas que são o ponto focal do projeto. Que legal, meninas. Nossa, foi muito legal o nosso papo aqui hoje. Infelizmente, a gente chegou ao fim do nosso podcast de hoje. Muito obrigada, né, a todos que nos acompanharam até agora. Principalmente, né, um agradecimento especial aqui para as nossas convidadas, a Gisele e a Karina, que trouxeram dicas, compartilhamento de vida, né, informações valiosas para inspirar outras mulheres, as pessoas no geral, mas esse foi um especial aqui para as mulheres, né, que estão buscando se inserir ou que já estão inseridas, mas querem buscar uma autonomia, querem poder ter cada vez mais o poder da escolha como uma opção, né, a ser considerada. Não esqueçam de seguir a Preâmbulo nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades e os conteúdos que nós trazemos, que nós promovemos. E até o próximo podcast. Nos vemos em breve.